Oi, gente! Tudo bem com vocês? Eu sei que já faz um tempo que eu não gravo vídeos, né? Muito tempo, na verdade. Acho que desde 2022 eu não gravei mais. E aí, eu estava assistindo o Jogo do Brasil no YouTube e, por curiosidade, entrei no meu canal. Passei assim, não dei uma olhadinha nos primeiros vídeos, não assisti. Aí eu olhei o último que eu gravei em 2022, eu acho. E esse eu gostei. Esse falou muito ao meu coração. E não só falou, como eu não tive mais sossego depois que eu vi ele. Eu ficava só pensando naquela mensagem dizendo para apresentar os seus 5 pães e seus 2 peixinhos, coloca ele nas mãos de Jesus. E se tem uma coisa que eu entendo que o Senhor colocou dentro do meu coração é essa coisa de ficar refletindo, de ficar remoendo e depois de querer tirar uma lição daquilo e passar e comunicar para as pessoas. Eu gosto muito dessa área da comunicação. E aí comecei a sentir muita vontade de gravar um vídeo. E eu cheguei na minha casa agora, eu estava na igreja, cheguei na minha casa e estou aqui para gravar um videozinho para vocês. E eu espero que o Senhor use os meus lábios com palavras de sabedoria para trazer à sua vida aquilo que você precisa nesse exato momento que você está vendo esse vídeo. Cada um de nós estamos vivendo circunstâncias diferentes, de maneiras diferentes. Talvez tem famílias agora que estão vivendo um momento de alegria, talvez de aflição, de ansiedade, de incerteza, de medo, de paz também, seja qual for a fase que você estiver vivendo, que o Senhor use os meus lábios para trazer a palavra que você precisa, que você receba dele a interpretação que você precisa para esse momento, tá bom? A reflexão que eu quero trazer para vocês agora está em Lucas capítulo 6, verso 44. Porquanto cada árvore é conhecida pelo seu próprio fruto, porque não se colhem figos de espinheiros, nem dos abrolhos se vidimam uvas. O homem bom do bom tesouro do coração tira o bem, e o mal do mau tesouro tira o mal, porque a boca fala do que está cheio o coração. Eu vivi uma experiência onde o Senhor falou, eu acredito que seja Deus, que não seria natural de mim mesmo, elogiar uma pessoa, não é só fazer um elogio, é trazer o reconhecimento de uma pessoa que não é da minha família, não é do meu convívio e tal, mas é fazer um reconhecimento da grandeza que a pessoa tem e é. É uma mulher grande, é uma mulher sábia, é uma mulher corajosa, é uma mulher esforçada, é linda, é linda. E eu comecei a ter, assim, uma certa proximidade, mas não convívio. Proximidade, mas não um convívio, assim, diário. E aí, sempre vinha no meu coração, reconhece ela é como mãe, esposa, com cuidado com o lar, com as plantas, com as coisas dela. Eu só pensava assim, como que eu vou fazer isso? Como que eu vou fazer isso? Porque hoje em dia, se a gente faz um elogio, na verdade nem é um elogio, é reconhecer quem a pessoa é. Logo se pensa assim, tá interessado em alguma coisa. Só que é a lógica que o mundo nos ensina. Mas a lógica que o Senhor traz para nós é que a nossa boca tem que falar do que está cheio no nosso coração. E nós, quando olhamos para as outras pessoas,
Nós devemos olhar assim com amor, reconhecer o que há nelas de bom. E por que não falar para elas? Por que não encorajá-las? E eu fiquei alguns dias só pensando naquilo, só pensando até que eu tive a coragem, eu escrevi uma mensagem ou gravei um áudio, depois encaminhei para a pessoa. Na verdade, eu não perguntei para a pessoa o que ela pensou quando ela recebeu a mensagem. Eu nem tive coragem de tocar no assunto mais. Mas aquilo me deixou pensativa. Me fez lembrar daquelas mensagens que vinham em blusas, em capas de caderno e coisas assim, que dizia: seja uma mulher que conserta a coroa da outra. E nos nossos dias tem sido tão difícil isso. Muitas vezes nós temos sido mulheres que destrói a outra, que arranca a coroa da outra. E o que a pessoa tem de bom, muitas vezes a gente quer ser melhor, a gente quer o destaque, a gente quer o lugar de honra, mas poucas vezes a gente estende a mão, poucas vezes a gente reconhece o valor da outra pessoa, reconhece a grandeza da pessoa, o esforço da pessoa. E eu quero dizer para você que se nós somos boas mulheres, bons homens, o nosso tesouro, se existe coisas boas no nosso tesouro, a gente deve expressar com os nossos lábios, mas tirando daqui. Eu te pergunto, que tipo de mulher você tem sido? Que tipo de homem você tem sido? No convívio com as pessoas, você reconhece aquilo que ela tem de valor, ou você está sempre apontando, acusando? E o que a pessoa tem de bom, quem sabe você tem tentado ser melhor do que a pessoa, mas não melhor porque você quer ser uma pessoa melhor, mas porque você quer ser melhor do que a outra pessoa, como se fosse uma competição, uma inveja disfarçada. Eu quero convidar você que está vendo esse vídeo, comece a reconhecer as atitudes boas das pessoas que convivem com você, das pessoas que estão ao seu redor. Comece a ver o quanto elas são esforçadas, o quanto que são dedicadas como mães, como esposas, sabe? Aquela esposa que não tá focada só em si, só em receber, só em ver o marido se doar, mas aquela que se preocupa em fazer uma boa refeição pro marido quando ele chegar em casa. Uma mulher que se preocupa em estar bonita pro marido. Uma mulher que se preocupa com a ordem da casa, porque é uma virtude. Uma mulher que vive em ordem, ordem física, ordem na casa, ordem com os filhos, ordem nas refeições, se preocupa em como a sua família vai se sentir estando na mesma casa que você, ordem no guarda-roupa, ordem no banheiro. Existe ordem na sua vida? Porque o exterior muitas vezes revela o interior. Se as coisas estiverem em desordem aqui, facilmente o exterior também estará em desordem. E a maneira de colocar ordem é uma só, trazendo as verdades daqui para aqui. Quando você lê este livro, ele revela suas mazelas, mas te enche de esperança. Esperança, porque quando o Senhor Jesus Cristo olhou para mim, olhou para você, Ele não jogou as nossas mazelas na nossa cara, mas Ele nos amou. Ele nos amou e Ele deu a vida dele por amor à minha e à sua vida. Ele nos deu esperança de uma nova história. Eu quero falar para você, quem sabe você até aqui viveu uma vida egoísta, egocêntrica, invejosa, que sempre apontou os defeitos e os erros dos outros e não olhou o seu próprio erro. Eu quero convidar você, comece a olhar mais para as qualidades das pessoas, comece a olhar para o que elas têm de bom e conte para elas. Porque quando você reconhece algo bom numa pessoa e você fala com ela, normalmente, geralmente, ela quer ser melhor ainda.
ela quer se tornar ainda melhor. Reconheça o que o seu marido tem de bom. Que ele é um homem trabalhador, correto, honesto, carinhoso, atencioso, provedor, é forte. Reconheça o esforço dele em ser uma pessoa saudável. Reconheça o esforço dos seus filhos na escola. Reconheça o esforço da sua esposa como uma boa dona de casa, como uma mulher linda, como uma mulher que busca estar saudável, busca cuidar do templo do Espírito Santo, que é o corpo dela. Reconheça isso, tirando do coração, a admiração do coração, colocam para fora. E você vai ver as grandes mudanças que vão acontecer na sua vida, na sua casa, na sua família, nas pessoas à sua volta. Já pensou se você recebesse crítica o tempo todo, apontamentos o tempo todo, acusações, nas áreas em que você é ruim? Já pensou se as pessoas ficassem massacrando você ali o tempo todo, falando, ó, você é um desorganizado, você é uma mentirosa, você é um mau pagador, e ficasse o tempo todo te acusando, te apontando, só falando o que é ruim, como você se sentiria? Empurrado pro caos mesmo, né? A cada dia mais perto da destruição. Mas quando alguém te estende a mão e mostra para você o que você tem de bom, é como se a pessoa estivesse tomando você pelas mãos e dizendo, vem para mais perto da luz. Ainda que essa luz revele as outras mazelas que existem em você, essa mesma luz vai produzir dentro de você e de mim vida, transformação, ordem, alegria, paz. Uma boa esposa, uma boa mãe, uma boa empresária, uma boa, seja lá qual for a sua profissão, ou o que você seja, quem você seja, você só será bom o suficiente se você tiver a palavra no seu coração. Se o Espírito Santo habitar na sua vida, reinar em você, ele vai mostrar para você o caminho que você quer seguir. Ele vai colocar coisas boas dentro do seu coração. E essa boquinha sua vai tirar do bom tesouros coisas boas. Porque dentro de você tem coisas boas para sair. Se a presença dele estiver aí.